Fala galera coisada, vamos falar hoje sobre tempo, sobre gerenciamento de tempo no dia da prova. É claro que eu vou trazer para vocês aqui experiências, né, e coisas que vocês devem fazer antes. A gente tem que treinar em casa o que vai fazer lá na prova, por isso que é muito importante estar ligado em tudo que vocês fazem ali durante a preparação, tá? Já vi muita gente aí estudar sem anotar a quantidade de páginas que está lendo, velocidade, tempo de nada, o cara estuda solto. Aí chegar na hora da prova se lasca completamente porque não treinou assim. Por isso a gente tem que entender a importância. A gente treina em casa o que vai fazer na prova, beleza? Se você não tiver inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com mais colegas, tá? Mas bora lá. Eu trouxe algumas coisas aqui, até apontei algumas coisas aqui para falar com vocês, para não perder o fio da meada. Eu vou trazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis técnicas ou dicas aqui para você gerenciar melhor o seu tempo em prova. Mas vamos voltar aqui no início da preparação, tá? Eu falo muito sobre isso, a importância de você fazer em casa o que se espera na prova. E eu não estou falando de simulado. Eu nem recomendo simulados para os meus alunos, porque todos seguem o método 4.2 e no método 4.2 a gente testa a nossa bagagem semana após semana nas questões de teste no quinto e sexto dia das metas. Se você não conhece o método 4.2 ainda, na descrição aqui tem link para conhecer o método, é gratuito, é só você aprender, baixar uma planilha lá no meu site e começar a estudar do jeito certo, beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: em casa vocês têm que tentar ao máximo estudar com PDF, leitura. Eu sei que é mais gostoso estudar lendo, só que vocês precisam fazer em casa o que vão fazer na prova. Inclusive, eu tiro de uma frase de Aristóteles a justificativa para isso, né? É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Então eu vou fazer uma prova escrita lá na hora da prova e vou ter que dar a cara para bater lá, fazendo leitura de texto, interpretação de texto para acertar as questões. A brincadeira é essa, e tem o tempo. Por isso que não adianta só eu saber. Eu posso saber tudo, se na hora da prova eu for lento, eu não vou conseguir performar bem. Professor, então qual é a minha velocidade em casa? Tenta ler em casa de 25 a 30 páginas por hora. Isso aí no pico da produtividade. Porque é geralmente isso que você vai precisar lá na prova, tá? Eu já vi gente estudando para concurso com a leitura de 10 horas, de 10 páginas por hora, chega lá na hora da prova e não consegue performar bem. Imagina uma pessoa que lê 10 páginas por hora, na prova, ele vai demorar uma prova com 40 páginas, 4 horas, já perdeu o concurso aí. Então vocês têm que se ligar nisso, que o que a gente faz em casa, a gente tem que fazer sempre o mais para chegar na hora da prova, não perder tempo, tá? Outra coisa também, controlar o tempo que gasta em casa para fazer questões. Eu estou falando ainda do treino, né? A gente está treinando para performar bem no dia da prova. E eu preciso, no treino, ter uma desenvoltura à altura do que se espera lá. Na verdade, a gente precisa fazer em casa mais do que se espera fazer na prova, para dar certo, tá? Na prova tudo é mais difícil. O fator tempo, psicológico, o lugar, tudo interfere, tá bom? Mas bora lá. Primeiro ponto aqui, né? Eu vou fazer uma leitura breve aqui para a gente passar aí, que eu fiz algumas anotações, inclusive vou publicar artigo lá no site para deixar isso registrado, tá? Primeira coisa aqui, ó, analise o tempo disponível, né? Durante o treino, antes da prova, claro, analise o tempo disponível para cada disciplina e para cada questão. Ou seja, se eu tiver já os indicadores antes, né, a separação de questões, isso vai acontecer na prova da FGV, da FCC e tal, que eu já sei quantas questões eu vou ter para cada disciplina, eu já consigo estimar aquilo que eu preciso na prova. E vejam, para cada matéria vocês vão fazer uma estimativa. Isso é coisa que vocês vão fazer para guardar na mente de vocês. Por exemplo, eu, Rafael, em casa, fazia uma questão de direito constitucional administrativo em torno de 1 minuto e meio, em média. Já a contabilidade durava uns 4 minutos por questão. Então eu já tinha isso na cabeça. Ou seja, numa prova que tinha contabilidade 10 questões, eu ia precisar de uns 40 minutos. Já nas questões de constitucional, eu ia precisar de 15, se eu tivesse 10 também. Então vejam, eu gasto tempo para fazer contabilidade geral quase o mesmo de fazer 3 matérias que eu tenho uma desenvoltura muito rápida, que eu gasto 1 minuto e meio. Então imagina que se eu tivesse constitucional, administrativo e empresarial na prova, eu precisaria quase o mesmo tempo, 45 minutos, levando em consideração que nessas 3 matérias eu gastava 1 minuto e meio, em média, para fazer as mesmas questões, tirar a mesma pontuação que eu tiraria de contabilidade.
contabilidade eu precisaria de 40 minutos para fazer 10 questões. E para fazer questões de direito, 30 questões de direito eu gastaria 45 minutos. É uma medida interessante para você avaliar em certo momento na prova se vale a pena já tocar as questões de direito para terminar logo e deixar mais para o final as de contabilidade. Se elas tiverem o mesmo peso, poxa, pouco importa se eu sou contador, se eu tenho formação em contabilidade, se eu gosto mais da matéria, eu quero mais pontos. A mesma coisa, raciocínio lógico. Demora muito para fazer uma questão de raciocínio lógico. Então, às vezes, é melhor você fazer 3 questões de direito, que são 3 pontos, do que uma questão de contabilidade, de raciocínio lógico, que é um ponto. O mesmo tempo para ganhar 3 pontos, você gastaria para ganhar 1. E com isso, você consegue fazer uma boa gestão do tempo. Aí você vai usar os seus critérios e os seus dados para fazer esse mapeamento e ir para a prova com isso na cabeça, tá bom? O segundo tópico aqui, mapeamento da prova. Veja quantas páginas tem seu caderno de questões. Eu fazia isso sempre. Peguei o caderno de questões no dia da prova, contava quantas páginas tinha. Por quê? Aí eu vou saber fazer a conta de quantos minutos eu tenho em média para cada questão. Tem gente que passa em concurso só por causa dessa estratégia. E aí, claro, você vai começar pelas disciplinas que você tem mais facilidade e não vai perder tempo com questões difíceis. E o terceiro tópico vem a calhar. O terceiro tópico é: não gaste muito tempo em uma única questão, principalmente se ela tiver o mesmo peso de outras que são mais fáceis de fazer. E aí vocês vão desenvolver a habilidade de fazer a prova em camadas. Como é que faz uma prova em camadas, professor? Eu vou trabalhar ali as questões mais fáceis primeiro. Como? Eu leio a questão, se tenho facilidade, marco e vou para a próxima. Se eu não tiver facilidade, se nos 30 primeiros segundos de análise da questão não vier a resposta, é porque era uma questão difícil. Então eu pulo para fazer depois, deixo para fazer depois. Aí na prova em camadas a gente vai saltando as questões e vai deixando essas questões para fazer depois. Por quê? Porque depois eu vou ter mais tempo disponível, depois que eu matar logo as mais fáceis. Antigamente eu ia fazendo na sequência e eu chegava no final da prova sem tempo para fazer questões fáceis, porque gastei tempo com questões muito difíceis e aí eu não ganhei ponto nenhum. Porque a questão é fácil, mas se eu não tenho tempo, se eu estou na prova, no final da prova, eu posso acabar me afobando e errando a questão fácil, por causa do clima, né? Às vezes até já tive que chutar, porque não dava tempo de raciocinar nada, tá? Enfim. A outra técnica aqui, que é o quarto ponto, é utilizar técnicas de eliminação para você ganhar tempo. Então você já pode ir nas alternativas que são esdrúxulas ou que não tem nada a ver e já ir eliminando, porque pode ser que você consiga acertar a questão com menos raciocínio e menos tempo assim, tá? O quinto ponto, evitar distrações, tá? No ambiente de prova, enquanto você está fazendo a prova, evita ficar olhando para o lado, evita ficar olhando para o quadro o tempo inteiro, foca na prova, foca na prova. E é muito importante, às vezes as pessoas até acham esquisita essa minha recomendação, sair da sala, ir no banheiro e levantar, beber água para poder levantar a cabeça, porque a tensão na nuca aqui fica muito forte, muito grande. E aí tem gente que fica o tempo inteiro com a cabeça baixa, não é legal. Beleza? Então vai melhorar até para você, vai melhorar até o seu raciocínio, ok? E o último tópico aqui, né? Faça um acompanhamento do tempo de acordo com as informações que o fiscal estiver dando na hora da prova, porque tem fiscal que vai geralmente assim, né? Vai, ó, falta tanto tempo para a prova, já passaram-se tantas horas, e aí você vai conseguir gerenciar melhor isso em casa, tá? Enfim, em resumo, quer ter uma boa gestão do tempo na prova? Trabalha tempo em casa, não estuda solto só por videoaula, sem medir tempo, respeitem os tempos. No método 4.2, vocês vão trabalhar várias disciplinas por dia, respeitem os tempos em casa, porque senão na prova você vai começar a sentir dificuldade, porque não vai ter como se organizar, não tem condições de se organizar, beleza? Lembre daquele ditado, meu avô falava muito isso: o costume de casa vai à praça. Se você tem um costume de medir os tempos, você automaticamente já vai ter uma condição melhor de gerenciar o tempo na hora da prova, beleza? Estudem com o método 4.2 e quem tiver interesse, quem quiser fazer o acompanhamento, aí eu vou fazer essas medições por você, eu vou controlar o seu tempo, eu vou controlar o teu avanço no conteúdo programático e vou te colocar no caminho da aprovação, beleza? Se você quiser fazer o acompanhamento do coach, o acompanhamento individual, o link está aqui, ó, a primeira linha na descrição do vídeo. E aí você vai aprender como estudar e como passar em concurso
público sem firula, sem frescura e sem perfumaria, beleza? Vai ser um prazer aí ser seu coach, seu treinador e poder te ajudar nessa empreitada, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações e deixe teu comentário aí se tu quiser que eu fale de algum outro tópico aqui no nosso canal, beleza? Grande abraço, fui, valeu!